Ele fala, missão oculta? O que está acontecendo? Aí ele e o 11 começa a ser teleportado. Fang bota a mão no rosto e fala. Dessa vez parece que o sistema está com uma aparência diferente. Vemos o sistema em uma forma humana e dizendo. Usuário comum, eu sou o espírito desse sistema. Me chamo, Iná. Aí ela aponta o dedo para ele e fala, se ajoelhe mortal. O Fang fica sem entender e fala, como é que é? Se ajoelhar? Você tá louca? Nessa cena ela fala umas besteiras, enquanto isso o Prota fica puto. Aí ela continua falando, você deve me chamar de Deus ou anjo. E eu irei te perdoar só se você me bajular. Fang começa a dizer, eu esperei por muito tempo para bater na merda desse sistema, e agora você vem e manda eu me ajoelhar? Por acaso você acha, só porque é uma garota eu não posso bater em você? Meu Deus, a tortura dele é fazer cosquinha no pé dela. Ele continua fazendo cosquinha e pergunta a ela. Me diga, como você está ligada a mim e de onde veio esse sistema? Se você não falar nada eu vou destruir você e esse sistema com minhas mãos. Ela fala, se você continua fazendo isso comigo, eu vou te dar um castigo de 3 anos. Porém, ele fala, você nunca faria isso comigo, porque quando eu era jovem, eu fui nomeado como o jovem prestativo, durante a 4ª série. E também, eu não tenho interesse em tábuas. Olha o quão magra e reta você é. Esse sistema deve ter te aprisionado por muito tempo. Ela pega seu cajado e começa a dizer, usuário profano, isso é inútil. Se continuar me insultando dessa maneira, eu irei enfraquecer o seu sistema e diminuir seus pontos de despertar. E passar a maioria da parte do seu poder, para o segundo usuário. O Fang, como assim segundo usuário? E quem é esse? Ela fala, quando uma pessoa se torna um usuário do sistema, há uma chance de alguém próximo se torne um usuário, e recebe os mesmos benefícios. Ela falou isso tudo, para dizer que o 11 é o segundo usuário. Aí ela manda o 11 se ajoelhar e agradecer a sua deusa. Aí os dois ficam putos de novo. Volta para Zinin e se pergunta, para onde o Fang foi? Ela olha no aparelho e vê que o ponto de despertar dele aumentou. Ela fica sem acreditar e fala, o que é isso? Os pontos de despertar dele aumentaram. Por acaso ele foi levado para outro tipo de dimensão? Mas de repente a Xin começa a sentir dor, aí ela fica preocupada. Porém, o olho da Xin muda e ela começa a soltar muito poder, jogando a Zi para trás. E o poder dela cria uma forma de asas de borboleta. A Zi fica pensando, como isso é possível? Os pontos dela são muito baixos, não tem como ela ser um despertar. O que está acontecendo? Por que a Xin se tornou um despertar? O poder da Xin se esgota e ela vai caindo, porém a Zi consegue pegar ela a tempo. Ela pega o aparelho e continua pensando, será que foi por causa do prédio que ela estava? Aí no aparelho está marcando 96 de ponto de despertar. Ela fica sem acreditar porque os pontos estão muito alto, que está próximo do rank A. Volta para a deusa com raiva, aí ela usa seu poder para prender o Fang e o 11 no ar. Ela suspira e fala, se o usuário não mostrar o seu valor ao sistema, ele será visto como não merecedor e será morto. Os dois ficam com medo. Ela libera eles, o Fang começa a falar. Entendo, então você quer que eu aceite essa missão oculta para eu me tornar um usuário merecedor desse sistema. Ele começa a se achar dizendo, 11, veja o quão poderoso eu sou. Até o espírito do sistema está implorando para que eu seja o mestre dela. KKKK, a deusa faz uma cara bizarra, e fica com raiva e começa a dizer nos seus pensamentos. Ei! Eu nunca disse que te queria como meu mestre, seu idiota convencido. Ela suspira e começa a explicar a missão oculta. Aí é foda, mano. Olha o tamanho do texto, só para dizer a missão oculta. A missão oculta é ele ter 5 estrelas em 5 entregas 5 vezes consecutivas. As recompensas será 500 pontos de entregas e a transformação humana do espírito do sistema que irá ajudar nas próximas missões. Mas se falhar, o resultado será a morte. Fang fica sem acreditar. Como eu vou conseguir 5 estrelas 5 vezes consecutivas na porcaria do mundo apocalíptico? Então quer dizer que se o cliente pressionar qualquer coisa abaixo de 5 estrelas, então eu serei morto imediatamente? A deusa, não se preocupe, o sistema irá ajudar a determinar sua avaliação utilizando meios justos e sem qualquer trapaça. Ou seja, eu seria a única a julgar e determinar a sua avaliação.
Ixi, perdemos. Se for pela Deus o prota tá fudido. Ele fica meio desconfiado, porém começa a dizer: na verdade eu não terei que preocupar muito para obter uma avaliação de 5 estrelas, afinal eu já tive tantas que já perdi as contas. E eu era chamado de rei das entregas, mas eu tenho uma pergunta. Você disse que o 11 irá receber algumas informações do sistema como segundo usuário. Mas antes da cidade ser infestada de zumbis, eu lembro que surgiu uma luz e em seguida eu e o 11 fomos atingidos por um raio. E se eu não me engano foi depois disso que me tornei um despertar. Então quer dizer que o 11 é um despertar também? Ele tem uma parte do sistema? E quais são os poderes dele? A deusa fica frustrada por tantas perguntas. Ela começa a dizer: o 11 tem 6 de força. E a habilidade dele é Lambida Amiga. KKKK, essa habilidade só pelo nome passa muita credibilidade. Fang, o quê? Como isso pode ser útil? Ele vai ter que sair lambendo todo mundo? Ela explica: como ele é o segundo usuário, isso significa que você é o dono dele. Então se o 11 ganhar o coração das pessoas com a fofura dele, você ganha o valor de uma lambida. Não entendi muito, mas vamos continuar. Isso desbloqueia várias habilidades de combate para o seu anfitrião, ou seja, você. Ele fica todo feliz. A deusa, e os valor de lambida é usada para desbloquear e obter novas habilidades. Quando você desbloquear a habilidade Lambida Amiga, você vai receber uma nova habilidade de combate. O prota faz uma cara que está muito contente com o 11, porém o 11 está suando frio kkk. Mas eles vão sendo teleportados para o mesmo lugar de antes. A Zi olha para eles, o fã pergunta: o que está acontecendo com ela? Eu explico depois, vamos procurar um lugar seguro primeiro. Corta para eles correndo para uma mansão, eles entram. Muda de novo, só que dentro do porão. Vemos um cara todo machucado e ele fala: não, não venha. Seus olhos começam a mudar, e ele se transforma em um monstro bizarro. Volta pro Fang, ele recebe o primeiro pedido da missão oculta. Aparece uma mini-deusa falando: há um usuário confuso com o seu despertar, sua missão é ajudar levando uma poção de evolução, você receberá 100 pontos de entrega pela missão. O Fang, isso parece um pouco complicado. Eu ainda sou tão jovem e ainda nem tive namorada, vou deixar essa missão para outro entregador. A deusa: por ter feito só uma entrega até agora, a sua avaliação está muito baixa e consequentemente você está proibido de rejeitar qualquer pedido de entrega. Aí ele fica suspirando, mas a Zi manda ele olhar, se ao redor da mansão tem zumbis, e se tiver é para ele eliminar. Ele concorda, aí ele pega o 11 e joga para ela e fala: então cuide do 11 para mim. Ele pega a panela do inventário e sai correndo. Enquanto isso o 11 está agarrado nas pernas da Xin, ganha 30 pontos lambida. Esse agarrado dele tá meio suspeito. O Fang, enquanto o 11 aproveita bem a vida dele como um cachorro: eu tenho que fazer entregas, que injustiça. Ainda bem que a missão não tem um tempo limite. Ele pergunta à deusa: aonde eu vou encontrar a poção de evolução? Quando você achar o cliente, a poção de evolução irá aparecer automaticamente. Vemos aquele cara que se transformou em um monstro. Ele olha o celular, e tá com a mensagem que o pedido dele foi aceito, e já está a caminho. Ele começa a gritar: ah não! Eu não quero me tornar um monstro sem emoções, me ajude por favor. Na outra cena vemos o fã de volta e ele começa a dizer: senhora Zining, eu olhei a área e não encontrei nenhum zumbi, e tem água quente na casa de banho. Eita porra, aumentaram os balões dela nesse capítulo. Ela tira os equipamentos e até a camisa. Aí ela fala: então eu vou tomar banho. Você fica aqui cuidando das Ishin. Ele concorda. Eita porra, ela se abaixa e pergunta: você quer se juntar a mim? Ele fala sim, enquanto fica imaginando os dois no banheiro kkkk. Porém, ela tava falando era com o 11, e enquanto isso o 11 vai só ganha valor de lambida. Eita que esse 11 é sortudo, viu? Enquanto isso o prota fica com uma cara de imbecil kkk. Mostra a mansão e volta para o Fang falando: eu não faço ideia do que está acontecendo lá fora. A internet não funciona e os telefones estão sem sinal. Parece que isso está relacionado ao meteoro que eu vi antes de desmaiar. A jornalista começa a falar:
Acredita-se que o surto viral que está acontecendo esteja relacionado a um satélite biológico vindo de Marte pela companhia Pangu, por causa disso causou uma explosão no espaço assim trazendo um vírus marciano que causou essa crise de nível biológico. Ele começa a pensar, então isso foi trazido por um satélite de Marte, feito pela companhia Pangu? A Ning sai do banheiro falando, é melhor você não acreditar em tudo que o noticiário diz. Esse vírus é mais complicado do que você pensa. Enquanto isso o 11 está ganhando valor de lambida. O Fang, então você sabe a verdadeira razão por trás desse desastre biológico. Ela começa a andar, se aproxima da janela, olha lá para fora e começa a falar. Sim, esse mundo é cruel, é como um jogo de sobrevivência. Essa tragédia biológica foi criada para eliminar aqueles que são fracos. E agora a sobrevivência vai ser dos mais fortes.